paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui com a nossa segunda aula, Teologia Básica. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, pedimos que o Senhor repreenda o ladrão da atenção, que o Senhor prepare a terra do nosso coração e convidamos ao Espírito Santo a ser nosso professor nesse período em que estamos estudando Teologia Básica. Não nos deixe desistir, desanimar e nem confundidos, Senhor, mas que o Teu Espírito nos revele o oculto e o escondido, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar pelo que são anjos. Parte 1. Aprendemos na teologia que os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre. Ou seja, a teologia vai nos ensinar que os anjos, teriam uma natureza puramente espiritual e livre. Ele definiu as funções que estes seres celestiais seriam responsáveis pela glorificação de Deus, a transmissão da vontade divina. Os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo visível, no qual interviriam com certa frequência. Aprendemos também, dentro da teologia básica, que os homens e os anjos tenham semelhanças notáveis. Aprendemos também que os homens e os anjos tinham semelhança notáveis. Nós estudamos isso lá na doutrina dos anjos. Lembra que os anjos são semelhantes aos homens, tendo ambos sido criados à imagem de Deus. Ademais, seriam criaturas inteligentes, porém imateriais. Os homens feitos de matérias, mas Gregory Magno acrescentou algumas noções angiológicas a estes pensamentos. Vamos ver o que Gregório Magno acrescentou sobre angiologia, sobre o pensamento aí da angiologia, na parte aí que os homens estão feitos de matéria, e são semelhantes a Deus, assim como os anjos. O que são anjos, parte 2. Segundo ele, Gregory Magno, o homem teria como função ocupar no céu os lugares abandonados por anjos caídos. Isso segundo a visão de Gregory Magno. Gregory Magno também foi responsável por introduzir no Ocidente a lista dos 12 coros celestes, serafins, querubins, lista dos 9 coros celestes, serafins, querubins e tronos, denominações, potestades e virtudes, principados, arcanjos e anjos. O que são anjos? 3. Parte 3. O que são anjos? Parte 3. No começo do século 9 depois de Cristo, o texto A Hierarquia Celeste, atribuído a Dionísio, o Areopagita, consolidou a noção de hierarquia angelical. No século XI, o pensamento teológico sobre os anjos sofreu mudanças. Passou-se a rejeitar as relações de causalidade entre a queda dos anjos e a criação de Adão. A teologia conferiu aos anjos papel essencial na ascensão mística, uma vez que esses seres celestiais seriam responsáveis por preparar a alma para a visão de Deus. Nessa época, emerge a figura do anjo da guarda individual, muito usado na Igreja Católica. No século XV, a devoção aos anjos da guarda individuais
se tornam uma regra. Lembrando, nós estamos estudando teologia básica. Isso não são coisas que estão na Bíblia, é a história, é a teologia contando através de pessoas estudiosas, né? Que criaram aí algumas, acreditaram e criaram dentro da teologia essas informações. O que são os anjos? Parte 4. Ademais, a teologia passa a se ocupar desse aspecto da essência angelical. Vamos agora. A teologia dos anjos sofre importante mudança e é retomada por pensadores como Vicente Ferrer, João Gerson e Ludolfo da Saxônia. Hoje, as diferentes denominações têm diferentes tratamentos e níveis de atenção dados à doutrina. Enquanto algumas igrejas os reverenciam, nós já vimos que isso não deve ser feito, né? Mas tem a Igreja Católica que tem o anjo da guarda. Enquanto algumas igrejas os reverenciam e os admiram, outras evitam o tópico, associando-os à idolatria e desvio de foco de atenção. Mentiras, falsos sinais e desordem de culto. Dentre os anjos, normalmente são classificados como bons e maus, fiéis ou rebeldes, também chamado os anjos caídos e de demônios. O que são anjos, parte 5. Estes são extremamente mal vistos, anjos caídos, né, os demônios que falamos lá atrás. São extremamente mal vistos na maioria das denominações, postos como inimigo de Deus e do seu povo. A teologia pentecostal de algumas igrejas tem classificado anjos como seres sem sentido ou livre-arbítrio, como já tendo usado e agora não podemos tomar mais decisões próprias, sendo os fiéis principalmente mensageiros. Vamos lá para o angiologia, o que são os anjos, né? 6, parte 6, do que são os anjos. Também não entram em contato com o ser humano, salvo em raras exceções. O desejo de salvar anjos caídos teve pouco estudo até hoje, sendo um dos que creram nessa hipótese. Orígenes, atualmente há poucos pastores que concordam com a possibilidade de conversão de anjos caídos. Ainda existem, né, pastores, mas muito poucos, que concordam que os anjos caídos podem se converter. Mas, são teologia. A gente não está aqui para debater o que acreditam, o que deixam de acreditar. Vamos estudar e depois nós vamos tirar as nossas conclusões de acordo com a Bíblia. A existência dos anjos é claramente demonstrada pelo ensino tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A existência dos anjos é claramente demonstrada pelo ensino tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vamos falar agora sobre anjos com referências na Bíblia, né? Até agora nós falamos aí das opiniões, nós mencionamos aí, né, o que as pessoas acham, o que as pessoas deixam de achar, mas agora nós vamos falar anjos, referências bíblicas. A. Estabelecida pelo ensino do Antigo Testamento.
São inúmeros os textos do Antigo Testamento que comprovam a realidade da existência de anjos. A existência de anjos. Queremos, no entanto, destacar apenas os que se seguem. Gênesis, vamos tentar aqui abrir a Bíblia para a gente acompanhar. Vamos tentar? Eu gosto muito de acompanhar na Bíblia com você. É muito importante. Teologia é algo que a gente tem que estudar com muita atenção, né? Então vamos ver aqui. Gênesis 32, 1 e 2. Vamos para a Bíblia. Gênesis, Bíblia. Capítulo 32. Vamos lá. Capítulo 32. O versículo 1 e 2 vai dizer: Jacó também seguiu o seu caminho. Jacó também seguiu o seu caminho e encontrando os anjos de Deus. Porque minha Bíblia não está registrada, vai estar dando essas propagandas aqui. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Então aqui no 1 e 2 nós já estamos começando a ver na Bíblia a referência de anjo, né? A existência de anjo. Gênesis 32, 1 e 2. Vamos agora em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Vamos lá. Vamos ver se essa Bíblia vai me ajudar com você, meu irmão, minha irmã, porque senão eu vou ter que abrir outra. Vamos lá. Vou tentar abrir outra Bíblia aqui. Vamos lá. Juízes. Um pouquinho de paciência, viu? Para que nós possamos estudar direitinho a palavra de Deus. Tempo é muito importante dentro desse estudo, meu irmão e minha irmã, porque, vamos lá, essa Bíblia é melhor. Juízes, capítulo, que eu disse, 6, né? Vamos lá, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ajuda, Pai. Juízes 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Chegamos, conseguimos, glória a Deus. Versículo 11, tá aqui, ó. Vou botar para ler para você. 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então, viu? Veio o anjo do Senhor. Então, também temos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Vamos lá de novo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Vamos botar para ler? Vamos lá. 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olha o anjo aí de novo, lá na história de Elias, né? Dormindo debaixo do zimbro, eis que o anjo do Senhor tocou e disse. Mais uma vez, nós vamos achar também em Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Vamos para a Bíblia. Neemias, teologia assim, temos que ter a Bíblia na nossa mão, viu? Não se estuda teologia sem ter Bíblia. Neemias o quê, hein? Ajuda a minha cabeça. Neemias 9, 6.
9. Vamos lá, versículo 6. Eis só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército dos céus te adora. Olha o exército dos céus, os anjos aí sendo mencionado. Jó capítulo 1, versículo 6. Se eu conseguisse deixar essa Bíblia do ladinho aqui, seria tão bom para não precisar ficar abrindo ela toda hora. Vamos tentar? Tomara, né? Não dá, tá vendo? Mas tudo bem. A gente vai tentando melhorar. Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, Jó capítulo 1, o versículo 6. Seis num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus, os anjos, né? Também é Jó, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, ainda em Jó, capítulo... Eu consegui deixar, ó. Versículo 1, vamos ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, não, perdão. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. É a mesma coisa, né? Vamos lá, Jó 1. Jó 1, versículo 6. É o mesmo. 6 num dia em que os filhos é o mesmo de do Deus 2:1. apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 2:1 é a mesma coisa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Agora nós vamos lá em Salmos. Salmos, capítulo 68. Quem não gosta de Bíblia não vai estudar teologia, não vai passar da terceira aula. Porque é muita Bíblia, viu? É muita Bíblia. Só para quem gosta de Bíblia e teologia, hein? Já tô avisando, porque vocês vão começar assim, ai, que estudo chato! Vamos lá, 17. 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Viu? 17, mais uma referência aos anjos. Salmo 91, 11. 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Viu? Mais uma referência. 104, 4. Salmo 104, 4. 4. Fezes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Novamente referência aos anjos. Então a Bíblia está cheia de referência. O Isaías, meia dúzia, 2 e 3. Vamos lá. Isaías, versículo 6, o 2 e o 3. Serafins estavam Ó, serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. 13 clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E para encerrar, nós vamos ter Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, os versículos 15 a 17. Vamos lá? 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Bom, aqui nós lemos para você, mostramos dentro da Bíblia as referências, né, que destacam a existência dos anjos na Bíblia, né? Então vamos lá, vamos mudar de slide.
Os anjos, referências bíblicas, parte B. Estabelecida pelo ensino do Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, os anjos não são apresentados simplesmente como mensageiros de Deus, mas também como ministros aos herdeiros da salvação. Vamos para a Bíblia? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Entendeu? Então aqui você já entendeu, né, que no contexto do Novo Testamento os anjos não são apresentados simplesmente como mensageiros de Deus, mas também como ministros aos herdeiros da salvação. Outro sim, a existência dos anjos é apresentada de maneira inequívoca no Novo Testamento. A época da criação dos anjos não é indicada com precisão, né? A criação dos anjos, nós passamos aqui rápido, nem percebi, para a criação dos anjos. A época da criação dos anjos não é indicada com precisão. Em parte alguma da Bíblia, mas é provável que tenha se dado juntamente com a criação do céu. Ninguém diz quando os anjos foi criado, mas é provável que os anjos tenham sido criados juntamente quando o céu foi criado. Pode ser que tenham sido criados por Deus imediatamente após a criação dos céus e antes da criação da terra, pois rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele lançava os fundamentos da terra, tá? Então aqui a gente vai entender que antes da criação da terra, Deus pode ter se criado o anjo. A Bíblia não mostra, não relata, mas nos leva a crer que assim tenha sido. A criação dos anjos, que os anjos não existiam desde a eternidade, é mostrado pelo versículo que fala da sua criação. Embora não seja citado nenhum definido na Bíblia, acredita-se que a quantidade de anjos é muito grande. No entanto, sua adoração é uma prática condenada por Deus. Botei bem destacado aqui em vermelho, para que todos saibam que adorar anjo é uma prática condenada por Deus. Assim como celebrar cultos e acender velas para eles são práticas condenadas por Deus. A criação dos anjos ainda. Os anjos são reais e exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são independentes nessa atividade, pois, às vezes, dentro dos limites a que foram criados, a Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico. Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus a tábua da lei. Os anjos são criaturas, a natureza dos anjos, né? Passando agora. Os anjos são criaturas, ainda que seja impossível fixar o tempo em que foram criados, eles assumem caráter de santos, reverestes, poderosos e obedientes. Podemos informar os seguintes pontos relacionados à natureza dos anjos. São seres espirituais e incorpóreos. Vamos falar sobre isso. Os anjos são descritos espíritos porque, diferente dos homens, não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem e movimentam-se em uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais. Apesar de serem espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de se tornar visíveis sua presença ao sentido do homem. Os anjos são incorpóreos e Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue,
mas sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não têm carne nem ossos e são invisíveis. Os anjos são um exército e não uma raça. São um exército e não uma raça. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Portanto, não se caracterizam uma raça. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém, na realidade, não têm sexo nem propagam sua espécie. Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos repetidamente mencionados como exército do céu. No Getsêmani, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-lo dos que vieram prendê-lo: acaso pensa que não posso rogar ao Pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? A gente sabe ali que foi a Pedro, né? Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos. É evidente que eles são criaturas e, portanto, limitados e finitos. Apesar de terem mais livre relação com o espaço e o tempo do que os homens, não podem estar em 2 ou mais lugares simultaneamente. Meu irmão e minha irmã, vamos dar uma paradinha aqui, porque nós já falamos muito, tivemos que buscar muita referência bíblica nessa aula. Na próxima aula vamos falar sobre são seres racionais, morais e imortais, tá bom? A nossa terceira aula, ainda sobre os anjos, mencionaremos que eles são seres racionais, morais e imortais. Até a próxima aula, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.